céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. O fogo da vida terrestre não pode a glória ofuscar. O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de toda a idade, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, igreja, louvado seja Deus. Vou fazer um pequeno vídeo. Vou fazer, na verdade, um vídeo que eu já tinha feito, mas eu vou fazer de novo, que eu apaguei. Vou dar mais detalhes, né? Dar mais detalhes deles. Provérbios capítulo 1, seu versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com brandícias te quiserem tentar, não consitas. Se disserem, vem conosco, expiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos a nossa casa de despojo. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. Louvado seja Deus, glória a Deus, né? Aqui é Provérbios, Salomão, né? Instruindo. Provérbios instruindo completamente como pode ser os jovens não se participar de facções, não participar com pessoas que roubam, que matam, pessoas que traficam, que faz esse tipo de coisas para poder ter uma vida boa, né? Onde que a palavra de Deus fala, você acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos a nossa casa de despojo. Onde ele fala o quê? Vamos ali tem uma casa ali que tem eletrodoméstico, tem tudo novo, tem carro, moto. Vamos esperar eles se distrair, vamos na madrugada, vamos invadir a casa e roubar. Então a palavra, esse provérbio está falando para esse tipo de pessoas, né, como o provérbio estivesse excluindo ele. Jovens, não participe com esse tipo de pessoa. Não participe com eles, porque eles dizem o quê? Eles querem ter as coisas por meio de forma errada, querem derramar sangue inocente, querem invadir casa de pessoas de bem. Não participe com eles. 1 Coríntios, no capítulo 6, fala que os ladrões e os roubadores não entrarão no reino de Deus. Ladrões e roubadores não entrarão no reino de Deus, porque isso é um tipo de pecado. Isso é pecado. Se eu não me engano, é Filipenses ou Efésios que fala bem assim: e aquele que trabalha, que aquele que roubava, agora trabalhe para se sustentar e ajudar até possível for o seu próximo. E como eu estava pregando aqui, eu falei no primeiro dos vídeos, eu falei bem assim que os outros que
Os outros acham que eu penso, que os outros, odeio o bandido, odeio o ladrão. Sim, odeio sim. Odeio ladrão, odeio traficante, odeio. Porque, é por isso que eu faço o quê? Eu prego a palavra de Deus na rua. Porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo, quando ele instruiu os seus 12 apóstolos, ele falou: ide, pregue o arrependimento, manda esse povo se arrepender. Porque eles têm que se arrepender, tem que ser pregada a verdade, tem que ser pregada a verdade. E como conhecerão, como saberão que essas coisas é errado, se também a verdade não for pregada? E como eles vão saber que Deus está sabendo, que Deus ainda ama eles, se não insistir por eles? Porque um exemplo assim, uma vez eu estava pregando, um homem falou: mas eu já conheço isso, eu já sei disso tudo. Aí eu falei assim: sim, mas só que se Deus está mandando pregar, isso é porque Deus está insistindo para que você se arrependa. Muitas vezes, muitos já conhecem, mas Deus ainda insiste. Eu estou lendo Jeremias, Deus fala que mandei meus profetas duas, três vezes para vos exortar, mas vocês rejeitaram a exortação. Então, muitas das vezes, Deus está ali, eles mesmo sabendo, Deus está mandando pregar novamente para o quê? Para alertar eles. Então, a forma odiar, sim, odeio sim. Porque, como diz o ditado, né? Fala bem assim, é, Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, odiar é dessa forma. Eu tava vendo, por que eu fiz esse vídeo? Porque eu tava vendo um vídeo de uma moça que eu escuto o louvor dela muito bom, o Deus Todo-Poderoso. E nesse louvor, aí ela tava dizendo que no seu testemunho, que quando ela era mais nova, ela queria ser policial. Ela tinha dois caminhos que ela ia dar para a pessoa: o céu ou o inferno. O céu ou o inferno. E aí, se for a pessoa que quisesse o céu, ela ia orar por ela e ia matar o traficante. Aí eu falei: essa daí é brava mesmo. É uma cantora bem que eu gosto de ouvir só um louvor dela mais. Deus Todo-Poderoso. Aí eu fiquei, eu vou fazer um vídeo também falando sobre disso, porque eu vejo muitas pessoas pregando na rua, traficante, não vai, quem usa maconha, quem usa droga não vai entrar no reino dos céus. Como também eu tenho Deus me deu essa autoridade para pregar sobre isso, que não entrar no reino de Deus. Como um bom tempo atrás, eu acho que uns 5 anos atrás, queriam processar um pastor, porque ela disse que ele falou que os maconheiros não entraram no reino do céu, né? Aí agora tem um pastor, se não me engano, de Maceió, que disse que os traficantes, o que usa maconha, não é pecado. O Senhor Jesus Cristo, quando ele rejeitou o véu, rejeitou o vinagre, o véu e o vinagre simbolizava o quê? Uma droga, né? Era uma droga naquele tempo, que é onde que o povo tomava para neutralizar as dores e ficar atento. E se o Senhor Jesus Cristo não tomasse aquele véu e vinagre, quando ele experimentou e viu que era véu e vinagre, e ele cuspiu, rejeitou, quando ele viu, porque ele deveria sofrer, ele deveria se passar pelo sofrimento, ele tinha que morrer antes da hora, antes da virada do dia, porque senão seus ossos iam ser quebrados. Aí se ele não morre, se ele bebesse, ele não ia sentir dor, e ele não ia sentir dor e ele ia durar mais tempo vivo. Aí seus ossos iam ser quebrados, algumas profecias iam ser canceladas, ia ser desfeita por meio dele. Por quê? Porque a droga é um pecado. Usar droga é um pecado. A palavra de Deus fala: vós não sabeis que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, e e Deus habita em vós, o Espírito de Deus habita em vós. Então a palavra de Deus fala em 1 e 2 Coríntios: santificar o vosso corpo e vosso espírito. Nosso corpo é o templo de morada de Deus. Paulo ele instrui Timóteo, fala bem assim: Timóteo, o exercício para o corpo é pouco proveitoso. Então, cuidar da saúde é essencial. E quem usa droga tá destruindo a sua saúde. Está destruindo a sua saúde. E isso tá o quê? Indo contra a vontade de Deus. Quem usa droga, maconha, cigarro, cocaína, pó, crack, outros tipos de droga, está indo contra a vontade de Deus.
Então, está destruindo o corpo, o templo e morada do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele, quando viu que ali era droga, um véu e vinagre, que ia neutralizar as dor, e ele não ia sentir dor, ia demorar a morrer, porque é que nem uma pessoa que usa o pó. Ele passa a noite toda usando pó e bebendo. E ele não fica bem, porque o pó vai cortando o efeito, né? Ele fica drogado. Aí ele o que ia demorar a morrer, ia desfazer de uma profecia, algumas profecias, né? Que ele ia ter que morrer logo antes da hora, antes da virada dos dias, antes de 5 horas. E se ele chegasse 4 horas, um exemplo assim, 4h30, ele não tivesse morrido, é, os romanos, os judeus iam falar para os romanos quebrar os ossos dele, os ossos das pernas, e para ele morrer rápido. E não era devido quebrar os ossos dele, não poderia quebrar, porque estava escrito na profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Vê os dois ladrões, da direita e da esquerda, seus ossos foram quebrados. Mas o Senhor Jesus Cristo não foi quebrado seus ossos, porque ele morreu antes da hora. Porque ele não tomou o vinagre. Se ele tomasse, ele estava usando uma droga e ia ser destruído. Louvado seja Deus, né? Aí eu tava vendo uma coisa. Quando eu era mais novo, eu tenho um sonho de querer ser rap, cantor de hip hop, essas coisas assim, tudo, de hip hop. Aí só que eu tinha vergonha de falar pra todo mundo, né? Isso. Aí eu tenho um segundo sonho que era ser da polícia, mas ser da Choque. Polícia da Choque, seria que era mais rígido, também eu sempre fui uma pessoa mais séria. E também quando eu queria ser de hip hop, de cantor de hip hop, eu não queria cantar música de incentivar a malandragem, mas sim de justiça, né? A coisa que eu achava, né? Que antigamente era assim, né? Que eu achava que não, esses cantores de rap assim, cantor de rua, né? O cantor de rua é mais de justiça, mas não, não. Grande parte dele não, é não. Bem grande parte das músicas não. É não. E é uma ironia, é uma hipocrisia mais, é mais hipocrisia. Então, canta muitas vezes, muitos deles canta contra falar da maconha ou contra o crime, mas é do crime, né? Aí eu queria ser, até minha mãe olhar assim, rapaz, eu queria que antes fosse da Choque mesmo, porque assim, porque eu era uma pessoa bem séria mesmo, tudo. Não, assim, nunca gostei de negócio errado, o negócio tem que ser certo, a gente tem que buscar o que é certo. Aí, tá certo, aí eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. E sobre uma coisa que eu tava vendo esses dias agora, uma coisa que aconteceu de erradíssimo, que foi errado o que aconteceu, e foi sobre o negócio do PCC, né? Como eu falei no primeiro vídeo. Eu tô buscando fazer uns vídeos menos demorados para só ser mais rápido. Eles mataram um pastor porque o pastor falou bem assim, que Deus, o Senhor Jesus é maior do que o PTM, sei lá, o CV, Comando Vermelho, né? E o PCC de que Fernando de Beiramar. Só que em Lucas, a palavra de Deus fala bem assim. Lucas, a palavra de Deus fala que Deus, o Senhor Jesus, ele é maior do que Salomão e ele é maior do que Jonas. Na verdade, ele é maior do que Salomão, do que é maior do que Salomão, Jonas, Marcos, Paulo, Jeremias, Ezequiel, Isaías e outros todos os profetas, e maior do que todos nós, porque o Senhor Jesus Cristo, Deus, ele falou bem assim, que o seu nome está acima de todos os nomes. Então, quando mataram esse homem, mataram por causa disso mesmo. Foi um erro gravíssimo. E isso daí, com certeza, vai ter cobrança de Deus. Porque a palavra de Deus fala que eles que enviam meus profetas, uns vocês matarão, outros vocês apedrejarão, outros vocês açoitarão e prenderão, né? Então, isso que aconteceu também é um alerta para quem? E daí? O que aconteceu? É um erro gravíssimo. Foi um erro gravíssimo.
eu aconselho, isso daí tem que ter arrependimento, porque quando o pastor falou que Deus é maior do que o profeta, de que o PCC, de que o CV, e tá, ele usou completamente uma base bíblica para usar isso, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo fala em, eu esqueci agora de novo aqui, em Lucas, se eu não me engano é Lucas 11, que o Senhor Jesus Cristo fala bem assim, que ele é maior. Deixa eu ver aqui. Aqui. Mas a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio a ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui eis aqui esta, quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Já é Lucas, capítulo 11, sobre versículo 31 em diante. Fala bem assim, até o 32. Que o Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre Jonas. Sabe que é Jonas? Um pregador de justiça. Porque o povo de Ninive era um povo guerreiro, era um povo de guerra, era um povo de... E Jonas falar para aquele povo que eles seriam destruídos, foi muita ousadia, a ser usado por Deus. É que nem um exemplo assim, que nem um tráfico. Você vai na guerra lá no Rio de Janeiro, os homens tá tudo de metralhadora, de fuzil, de 38, pistola, e você falar para eles se arrependerem, que Jesus Cristo vai destruir eles se eles não se arrependerem. É muita ousadia de Deus ali na vida da pessoa. E Salomão era um homem de sabedoria. E um homem sábio, ele vê que em Provérbios capítulo 1, no seu versículo, fala bem assim que ó filho meu, ouve a sabedoria da sua mãe, ouve a sabedoria e a instrução. O homem sábio, ele busca evitar esse tipo de coisa. Se o homem sabe, quando só pelo ele o que ele foge desse tipo de pessoa. Então, de que fugir é o que não participar com eles, de viver entrar na criminalidade. Então, quando eles usaram essa passagem e se matou o homem por causa disso, e Deus vai cobrar, pode ter certeza. Assim, quando eu preguei, falei uma vez para um colega meu, né? Falei bem assim, rapaz, o que destrói nosso país é os nossos governantes, a religião e o tráfico. Só que eu não tava, eu tinha visto no meu Instagram, algo falando que um pastor foi preso, foi morto pelo tráfico, ou pelo PCC, não me lembro. Só que eu não abri o anúncio não, eu só olhei assim por olhar e passei logo. Aí quando foi depois, eu tava vindo de bicicleta, para onde eu trabalhava, aí me veio que destrói nosso país, é o nossos governantes, as religiões e o tráfico. Aí eu falei isso para um colega, falei isso para um colega que eu trabalhava, né? Que estava destruindo o nosso país. Aí quando foi depois, eu estava vendo um pastor que falaram para ele, mandaram uma mensagem para ele, você não tem cuidado não de pregar assim, você não viu não que fizeram com o PCC, o PCC fez com, fez com o outro pastor. Aí ele falou, eu não. Aí, irmão, me mandaram uma mensagem dizendo que era para mim ter cuidado no que eu tô pregando, por causa do que eu tô falando, porque senão o PCC pode me matar também. Mas eu vos digo que eu não tenho. Ele falou, né, que sobre o que é que. Porque tinha matado. Aí eu fui pesquisar no YouTube. Fui pesquisar no YouTube. Quando eu tô lá pesquisando no YouTube, fui lá, pastor é morto pelo PCC. Aí botei lá. Aí quando eu tava vendo o PCC, assim que eu vi o vídeo do YouTube, no YouTube, aí eu me lembrei logo de uma passagem. "Oxe, tem uma passagem que fala sobre isso, quase sobre isso." Aí eu fui buscar na Bíblia, que o Senhor Jesus Cristo fala, eis aqui quem é maior do que Salomão. Eis aqui quem é maior do que Jonas. E eles matando aquele homem, completamente foi uma afronta a Deus. Porque quer dizer que, um exemplo assim, quer dizer que eles são maiores do que Jonas, de que é maior do que Salomão e de que o Senhor Jesus Cristo.
porque mataram ele, então ainda o pastor fala bem assim, que a vida e a morte estão na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se mataram eles, mataram o pastor, quer dizer que eles têm direito então de matar uma pessoa. E se não me engano é Oséias que fala bem assim, que Deus é o único que mata e não é preso. E pode ter certeza, porque agora Deus vai cobrar com mais rigor sobre o tráfico por causa disso. Assim que eu vi isso, assim que eu me vi esse vídeo, aí eu me lembrei dessa passagem, eu fui buscando essa passagem, eu senti assim como, não sei se é de Deus, se não foi na coisa da minha mente, mas eu senti que Deus vai agir com mais rigor, porque Deus já agia com rigor. Um exemplo, quantos testemunhos eu já vi de pessoas dizendo bem assim, eu estava na prisão, aí Deus usou uma profetisa, uma profetisa, usou uma pessoa para dizer que ia me tirar de lá, mas botou o dedo na minha cara e falou: eu só vou tirar você daqui por causa da minha serva, porque a minha serva fica de joelho, está de joelho. Então, muito por. Então, o quê? Meu Deus, eu tô falando um pouco assim, gaguejando, que eu quero fazer um vídeo mais curto e também mais com mais detalhe, com mais explicação, né? Então, então muitos estão ali dentro da prisão por causa da oração de sua mãe, de seus pais, né? E também da oração da igreja, por isso, porque o Senhor Jesus Cristo fala: tive fome, não me visitar, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Tive nu, não me vestiste, tive doente, não fosse me ver, tive preso, não me fosse me visitar. Aparta de mim, maldito. Então, pessoas que não deveriam de fazer isso, crentes que deveriam de fazer isso e não faz, até visitar o preso, Deus estava falando, mandando se apartar dele. Mas quem faz essas coisas, porque quem vai visitar os presos vai estar em oração por eles. Como também quem não visita, como eu não tenho oportunidade de visitar, vamos estar em oração. Aí chegam e fizeram isso, mataram um pastor, porque ele falou a verdade, pode ter certeza que Deus vai cobrar com mais rigor. Com mais rigor Deus vai cobrar. Louvado seja Deus, né? Então, como o Senhor Jesus Cristo fala bem assim em Hebreus fala bem assim, orai pelos aqueles que estão presos. Para o quê? Porque Deus quer, para que Deus ele venha o quê? Pela meia sociedade, né? Ele é desprezado, mas por a vontade de Deus é que todos venham ser salvos. E fizer, se vocês quem fez isso, Deus vai cobrar com mais rigor. A criminalidade, Deus vai cobrar com mais rigor. Pode ter certeza nisso. Louvado seja Deus, né? Então, jovens, então por que a gente prega na rua? Para alertar aqueles que estão nesse meio para sair o mais rápido possível, que, mas eu vou ser morto. Mas é melhor morrer em Cristo Jesus, servindo, começando a servir a Jesus, do que morrer no tráfico, né? E ir para o inferno. E alertar os jovens para que os jovens não entrem nesse caminho, como está escrito em Provérbio. Não entrem nesse caminho, porque senão vocês vão perecer. Como eu disse aqui, existe um ditado que fala bem assim: agora eu vou mandar você pro colo do diabo, né? Aí teve um homem que era do tráfico, eu vi um vídeo que um jovem, né, que ele foi do tráfico, aí nenhum país aí, eu acho que eu esqueci um país aí ele falando que teve uma troca de tiro, e nessa troca de tiro ele foi morto, aí quando ele foi baleado para o hospital, aí foram operar ele morreu na sala de cirurgia. Aí quando ele estava na sala de cirurgia, ele morreu, aí tentaram ressuscitar ele, quando ele ressuscitou, ele acordou atordoado, ele dizendo que tava na cola do diabo, que estava no colo do diabo. Morreu no que? Ele disse que nunca tinha ido para a igreja e era de tráfico desde pequeno. Por quê? Fez o que não deveria, entrou no tráfico. Então, o dever de nós pregar a verdade, dizer contra as drogas, dizer contra as facções, não é uma crítica. Eu acho que esse negócio que eu vi lá na reportagem, pastor morreu porque criticou o tráfico. Crítica é quando você não tem prova do que você está falando.
Agora, quando você fala o que é verdade, não é crítica. Isso daí é a verdade. O pastor fala a verdade, ou sei lá como é que deve falar, mas crítica é quando você, para mim, crítica é quando você está falando uma mentira. Então, Provérbios fala sobre o tráfico. Provérbios fala sobre o tráfico completamente. Vamos passar aqui, Provérbios fala sobre o tráfico. Em Provérbios capítulo 1, do 7 ao 19. E que não entre nesse meio, saiam deles, que querem roubar, que chamam você para invadir uma fazenda e encher sua casa de bens roubados. E ainda fala bem assim que eles armam cilada para os seus próprios pés, eles cavam uma cova para eles próprios. Provérbios capítulo 1 fala. Então, se você tá o quê? Tá, o vídeo não consigo fazer vídeo pequeno não. Se você está entrando nesse meio, você está entrando, está cavando a sua própria cova. Droga, tráfico, roubar, matar, vai tudo para o inferno se não se arrepender. E o que fizeram com esse pastor, se não se arrepender, vai para o inferno, vai ter que se arrepender o mais rápido possível. Pode ter certeza que Deus vai cobrar sobre isso. Porque um exemplo assim, se mataram o pastor por causa do tráfico, aí vai, outros pastores estão com medo, não vai querer falar a verdade. Aí vai dizer o quê? Vai querer dizer que é maior do que o próprio Deus? Que é maior do que o próprio Deus? De forma alguma, o tráfico é maior do que o próprio Deus. De forma alguma que o PCC, o Comando Vermelho, o Fernandinho Benamar é maior do que o Senhor Jesus Cristo, de que Paulo, Apolo, de que Timóteo, de que Jeremias, Ezequiel, Isaías, Abraão, Isaac, Jacó, de que o mais principal, o Senhor Jesus Cristo. Então, se vocês fizerem isso por dizer que não queria ser humilhado, Deus vai humilhar vocês mais ainda, porque vocês enfrentaram o próprio Deus. Aí, completamente enfrentaram o próprio Deus. Enfrentaram, né? Enfrentaram o próprio Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus vai cobrar o sangue de todo justo. Veja que o Senhor Jesus Cristo ele fala bem assim, que o povo de Ninive se levantará, o povo de Ninive se levantará para julgar essa geração má. O povo de Ninive vai se levantar para julgar essa geração má. Veja, os homens de Ninive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. Jonas, um pregador de justiça. Deus vai se humilhar. Se não quiser ser humilhado por causa da pregação do pastor, vai ser mais humilhado mais ainda, bem mais ainda. Então, tem que pedir. Então, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão a Deus o mais rápido possível. Mais rápido possível. Porque as consequências ela vai vir de Deus. A justiça de Deus vai vir. Porque Deus a palavra de Deus fala que de Deus não se zomba. O que o homem planta, o que o homem planta, ele vai colher, né? Louvado seja Deus. E como eu falei, né, no outro vídeo. Como eu falei no outro vídeo. Eu odeio sim o tráfico, odeio o ladrão, odeio o traficante. Por isso que eu faço o quê? Eu vou pregar para eles o evangelho na rua. Porque a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. E a palavra de Deus fala bem assim em Gálatas capítulo 5, se não me engano, que as obras da carne são o quê? Faquistância. As obras da carne. As obras da carne em Gálatas. Veja as obras da carne. Se não tem tudo a ver com o tráfico, com as drogas. Aqui, aí. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem-se uns contra os outros, para que não façais o que quereis. Aí as obras da carne, vamos ver aqui. Aqui, as obras da carne. Eu quero logo não onde tá.
inveja, homicídio, bebedice, glutinaria, não, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imulação, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices. Imulações e inimizade, se eu não me engano, é factância, né? Facção, né? Algo assim. Inimizade, dissensões, heresias, inveja e homicídios. Tudo isso é uma obra da carne. Então é o que vocês encontram no tráfico, jovens. E Provérbios capítulo 1 fala bem assim, ó, seu versículo 7 ao 19. Fujam dessas coisas, fujam dessas pessoas que te chamam para usar droga, fujam dessas pessoas que te chamam para roubar, fujam dessas pessoas que te chamam para participar de uma facção do PCC, do CV, do comando do sei lá, do comando que eu não sei, esse negócio de factância, é o único que eu mais conheço, porque eu ouço falar mais, é o Comando Vermelho, né? Mais o PCC e o Comando Vermelho. Porque a ira de Deus vai vir mais ainda sobre esses homens também. Como a palavra de Deus fala bem assim, que virão do Oriente os pecadores e as prostitutas, para o quê? Para ir entrar no reino dos céus, mas também Deus está falando o quê? Que é pecadores, pessoas que roubam, matam, traficam, e outros tipos mais. Mas também a ira de Deus vai vir sobre eles também, com ira, com rigor. Louvado seja Deus. Então, completamente existe sim uma passagem que fala de tráfico. E o que esse aconteceu há um mês atrás, né? Sobre esse negócio do PCC. Eu aconselho, quem for ver esse vídeo do PCC, eu aconselho que não se pode vir aconselho se arrepender-se, sair o mais rápido possível, pedir sua mãe, seu pai, quem for, oração para Deus dar proteção, porque a ira de Deus vai vir, né? E é impossível fugir agora do que da ira de Deus e do que a palavra de Deus fala, o que o homem planta, ele se fará. E se for possível também, né? Se eu receber certo tipo de comando, nem fazer, né? Porque quem mexe com o servo de Deus, filho, pode ter certeza, quem mexe com o servo de Deus, as consequências vêm. Paulo ele fala bem assim que ele foi um dos homens que matou os servos de Deus. E ele estava lá na morte de Estevão. E ele fala que se considera o menor dos apóstolos, o mais miserável de todos. E ele fala que Deus ainda teve grandíssima misericórdia por ele. Porque ele se mexeu com o servo de Deus, ele mexeu com o povo de Deus, ele mexeu com o povo de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, quando apareceu para Paulo, ele falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo, ele falou bem assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue meu povo? Por que você persegue aqueles que me servem? O Senhor Jesus Cristo não falou isso, ele falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Porque quem persegue o servo de Deus está perseguindo o próprio Deus. E a consequência, pode ter certeza, vai vir. Infelizmente, se matado esse pastor por causa disso, quer se dizer maior do que Jonas, de que Salomão e de que o próprio maior, de que o próprio Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza que as consequências vai vir. Quando eu pensei nisso, quando eu vi a primeira vez o vídeo, eu olhei assim, rapaz, mas Deus vai cobrar. E eu senti aquele gozo no coração, como Deus estivesse falando, como Deus estivesse confirmando. Que Deus vai cobrar sobre isso que aconteceu, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E o título do vídeo, como eu estava falando, eu odeio sim, eu odeio traficante, eu odeio ladrão, eu odeio quem rouba. Por isso que eu prego a verdade. Por isso que eu prego a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pregando a verdade que mortifica a carne e vivifica o espírito. Então, mortificando a carne, e vivificando o espírito, eles têm força para sair do pecado, né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não tem jeito não. Mas até ainda fez até pequeno ainda o vídeo, né? Com 34 minutos, que Deus abençoe. Amém.